Oi, Pati! Tudo bem? Seja muito bem-vinda na live aqui da Seduc, né? Para quem não nos conhece, a Seduc é uma empresa de consultorias educacionais, né? E workshops educacionais. Nós trabalhamos com mediação escolar, com aulas de reforço, com psicopedagogia clínica e institucional, né? Além de vários cursos presenciais e online também. Então, para quem não conhece a Seduc, né? Curta aí um pouquinho das nossas redes sociais e saiba um pouquinho da nossa história lá no nosso site www.cseduc.com.br. E o nosso tema de hoje será a superdotação, né? No contexto escolar e familiar. E hoje nós estamos trazendo para vocês, para abordar esse assunto de uma forma muito precisa e muito experiente, a Patrícia Gonçalves, né? Patrícia Gonçalves é filósofa, é psicóloga, é psicopedagoga e é doutoranda em cognição, né? E a especialidade dela aí é a superdotação. Então, hoje a gente vai trazer um pouco desse tema para vocês, né? Para poder vocês tirarem todas as dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode perguntar à Patrícia, né? A Patrícia vai responder não só as perguntas aqui da Seduc, como também as perguntas das pessoas que estão aí conosco nessa live, né? Então, Patrícia, esse canal é todo seu, se apresente, fale um pouquinho quem é a Patrícia, né? Um pouquinho do seu trabalho aí, como você visionou, né, essa questão da superdotação, o que te fez, né, se especializar aí nesse tema, né? Então, seja muito bem-vinda, fale um pouquinho aí, se apresente para nós. Não estou conseguindo te ouvir. Pati, não está saindo o seu som. Vê se é o fone. Fone, então. Ah, é o fone. Isso, perfeito. Deu certo? Deu certo, agora sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos que já estão conosco. Sejam muito bem-vindos aqui, esse tempinho que a gente vai tirar no fim de semana para falar sobre superdotação, sobre o superdotado, o contexto escolar, familiar, as dúvidas, os anseios dos pais agora nessa busca que já começa por escolas novas para o ano que vem, as inquietações a respeito do que vai acontecer, de como é que vai ser essa retomada, como é que os superdotados vão se encaixar nisso tudo. Então, agradeço a presença de todos que estão chegando aqui conosco. E agora vai, né? Olha lá, professor. Agora vai, agora foi. Tem só uma correção, a minha formação não é em psicologia. Eu sou graduada em pedagogia e em filosofia, pós-graduada em psicopedagogia, agora terminando neuropsicopedagogia, mas ainda não pode contar no currículo, né? E as minhas pesquisas na área de altas habilidades surgiram inicialmente muito por um acaso, por uma escolha de vagas que um dia surgiu e aí sobrou uma vaga na alta habilidade. E aí, claro, quem trabalha com essa demanda sabe que a partir do momento que você começa a entender um pouco mais as necessidades desse público, de como é essa convivência, de quão importante é a gente dar espaço para essas pessoas que são criativas, que são dinâmicas, que precisam desse apoio, aí a gente começa a estudar e as pesquisas vão todas sendo consequência, né, desse nosso engajamento no que a gente coloca como teoria e prática. Acho que isso é muito legal, assim, um diferencial. Eu gosto muito de frisar, né? Que além de estar na academia fazendo o doutorado, eu trabalho diretamente com enriquecimento curricular do superdotado. Então, é uma questão bem bacana que a gente consegue unir a teoria que a gente tem e a prática em sala de aula, por isso que tudo que a gente fala aqui já ouviu em algum outro momento por uma outra pessoa, né? São experiências bem bacanas que a gente tem para poder ajudar os pais. Então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos lá, agora vai! Verdade.
Quem está aqui, gente, vamos compartilhar essa live, porque essa live vai ser muito incrível, né? Principalmente para quem trabalha com educação, com os alunos em sala de aula, com as escolas, né? São informações fundamentais que os professores e educadores precisam ter, né? Quem não é psicopedagogo e às vezes não tem essa informação, né? Um pouco da superdotação, das habilidades, que nós aprendemos isso na faculdade de psicopedagogia, nessa pós, né? Então, vamos aí convidar os amigos e vir com a gente aqui nessa live que vai ser muito top, vai ser show de bola, né? Então, vamos começar aqui a live com a Patrícia, né? Quando nós falamos em superdotação, a gente pensa assim, em gênios, né? Grandes gênios, visionários da humanidade, né? E aí é muito desafiador para a escola fornecer uma educação com qualidade e adequada para essa área específica da superdotação, né? Porque nem todos da escola estão preparados para lidar com uma superdotação e até mesmo com outros tipos de transtornos específicos, né? Então, é muito desafiador para a escola esse tema. E aí, Patrícia, o que você tem a dizer em relação? Quais as características de um superdotado, né? Como é que os professores, educadores, eles podem identificar um aluno superdotado? Uhum. Bom, primeiro, desmistificando, né? Einstein, Newton existiram, bacana, são gênios, mas não eram apenas superdotados, né? Então, essa questão da genialidade que alguns professores acabam buscando nos nossos alunos é um mito que a gente tem que romper, porque ele não existe, né? Superdotado não é uma criança que é boa em tudo, apesar de alguns serem acadêmicos, e aí usando, claro, as teorias do Renzulli para destacar os que são superdotados acadêmicos e aqueles que são criativos produtivos, né? Ele aprende mais rápido, mas aprende aquilo que é ensinado. E não necessariamente vai ser bom em todas as disciplinas, como alguns docentes acabam esperando que o aluno seja, né? E aí aquele que não é, para ele descaracteriza-se. Então, sim, nós temos uma demanda bem frágil nas escolas, os professores precisam aprender a lidar com esses alunos, mas já não é mais uma questão de eu não sei, eu não posso, não me formei para isso, né? Nós tivemos agora na quarta-feira a promulgação de uma nova lei da educação especial, em que os alunos da superdotação são citados novamente, há uma ênfase bem grande na relação com o aluno surdo, mas também tem a questão do reforço dos direitos do superdotado, que já eram estabelecidos por lei desde 96, e que agora, nessa nova legislação, também é reforçado. Então, não tem mais como dizer que não sei lidar, que não me formei para isso, que na minha época não existia tanta patologia assim. Realmente, eles estavam todos lá. A gente só não tinha todos esses rótulos que hoje a gente tem e que faz essa divisão de quem é o autista, de quem é o superdotado, de quem é o transtornos globais e essa mistura toda que hoje a gente tem algumas nomeações, né? Mas essas crianças sempre tiveram as suas necessidades, sempre tiveram suas dificuldades e sempre tiveram as suas potencialidades, que é o mais legal, né? A gente não precisa ter rótulo, não precisa que ninguém diga que aquela criança está precisando de mais de você ou que ela aprendeu mais rápido, que a gente pode usar essa oportunidade de aprendizagem para que ela consiga se desenvolver melhor, né? Os professores têm que ter essa sensibilidade de olhar o grupo todo e perceber as demandas que cada um está precisando dele. Então, eu não gosto de lista, não gosto de rótulo, de, o superdotado tem que ser o quê? Ele é inquieto, ele está sempre buscando pesquisar, ele é uma criança que fala mais cedo que os outros, tem um vocabulário eloquente. Bacana! Pode nos dar algumas sugestões, né? Mas também há muita confusão, especialmente entre o superdotado e a criança autista também, ou o antigo Asperger, né? Que eles chamam agora de autista de grande rendimento, né? Que é aquela criança que vai ficar mais quietinha, mais reclusa, que não vai demonstrar essa espontaneidade tão grande que às vezes a gente quer que o superdotado tenha. Às vezes ele não vai ser tão eloquente como os outros, né? Mas vai ter sim uma rapidez e um aligeiramento desse processamento cerebral. Então, é importante, antes da gente colocar rótulo ou dizer quais são as características, entender o que é superdotação, né? E a superdotação, ela é uma condição. Então, na criança superdotada, as sinapses vão acontecer de uma forma otimizada, mais rápido. E é por isso que ela vai aprender com mais facilidade, obviamente, coisas que são do seu interesse.
né? Então, às vezes a gente fala aos professores assim, a gente tem alguns inventários que a gente leva para as escolas para fazer avaliação, e aí tem lá, é comprometido com a tarefa? Aí o professor fala, não, na minha matéria não, né? E ok, pode ser que não seja, e isso não o descaracteriza como superdotado, porque ele pode ser muito envolvido em pesquisas de assuntos do seu interesse. Então, para a gente conseguir identificar o superdotado em sala de aula, e a maioria dos estados concebe a questão do atendimento sem a avaliação formal, apenas pela indicação e pela identificação desse aluno, é importante a gente pensar nos centros de interesse, né? Essa criança está interessada, ela precisa de mais, você viu que ela se interessou por aquele conteúdo e consegue ir à frente dos demais, então vamos enriquecer, né? Como eu disse, independente de ter rótulo, a gente tem que oportunizar para a criança essas novas experiências de aprendizagem, principalmente a criança pequena, né? A criança pequena, ela é um pesquisador nato, ela quer provar, ela quer saber, ela topa tudo, ela consegue brincar, colar, correr, prestar atenção, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente percebe que esse interesse escolar vai se perdendo ao longo do tempo, né? Que elas vão chegando ali no Fundamental 1, depois no Fundamental 2, com muito mais desânimo e morosidade, já sei, já aprendi. Então, acho que antes da gente pensar em rótulos, a gente tem que pensar em necessidade. O que aquela criança está mostrando para você que ela precisa? Né? Ela precisa mais de você porque ela não entendeu aquele conteúdo? Ou será que é você que precisa passar mais uma pesquisa, alguma coisa interessante para ela? Né? Então, essa sensibilidade do professor, eu acho que é a principal arma que a gente tem para pensar em identificar um superdotado. Perfeito, Patrícia. E assim, uma dica que a gente sempre dá aos professores que trabalham com essa questão da inclusão, né, é que ande com a LBI embaixo do seu braço, né, pegando aí as atualizações das leis da inclusão, né, para ver o que eles têm direito, o que de fato eles têm direito, porque algumas coisas ficam aí, às vezes, no ar com alguns professores, né, não tem esse conhecimento. Então, é importantíssimo que leiam as leis, que vejam os direitos dos alunos de inclusão, né, para poder fazer tudo direitinho, conforme manda a legislação. Com esse foco no encorajamento, né, das potencialidades, qual a relação que você faz hoje entre a superdotação com a inteligência, assim, segundo aí os teóricos atuais? Como você vê isso? A gente tem muitas questões e é interessante a gente entender um pesquisador e o outro, né? Então, a gente sabe que, obviamente, a superdotação ela é um nível de inteligência mais apurado, devido a essas sinapses que acontecem mais otimizadas, mas nós temos muitos teóricos que trabalham a questão da inteligência e depois a inteligência acima da média. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o Renzulli, a gente vai entender o conceito dele de superdotação, o comprometimento com a tarefa, a questão da criatividade, né? O envolvimento que se tem com aquela questão, liderança, são algumas questões observáveis que nem sempre você vai recebê-las ou vai percebê-las em testes psicométricos, né? Nessa mesma corrente, e aí agora voltado para a questão da inteligência, a gente tem o Gardner, que aí vai falar das inteligências múltiplas, de como as pessoas têm as 8 inteligências desenvolvidas, algumas sinestésicas, algumas na questão também de liderança, outras na matemática, raciocínio, linguagem, e entre outras que ele coloca, né? Mas aí o grande problema, e talvez a grande fragilidade do Gardner, é a questão de como verificar essas inteligências, né? E aí, como é que eu mensuro quem é que tem uma inteligência espiritual? Aí a gente já começa a ter algumas fragilidades, né? Então, a gente tem o Steinberg também, coloca inteligência prática, analítica, criativa, que são formas de lidar com o meio. Só que essas inteligências, para ele, não são vistas dentro da escola, né? Por quê? Porque a escola está sempre privilegiando o raciocínio e não a forma de lidar e interagir. Então, a gente tem vários teóricos aí que vão abordar questões diferentes. Eu ganhei, que vai falar da questão do talento, né? Talento que às vezes pode ser desenvolvido, às vezes pode ser nato. Então, a gente tem várias questões e várias vertentes, dependendo do que você quer pesquisar. Tem o Dabrowski também, que fala da questão dessa alta excitabilidade que o superdotado tem, essa questão de ser mais, né, sensível, absorver mais as questões. Então, vai muito da linha de raciocínio que você quer para a sua pesquisa. Mas, reitero, né? Na prática, a sensibilidade do professor é o que vai contar mais.
né? Se nós tivéssemos uma educação mais sensível e voltada para as questões de cada um desses estudantes, a gente ia usar essas teorias para entender a condição desse aluno e colocar em prática. Puxa vida, ó, eu acho que ele tem essa inteligência aqui, então eu vou trazer mais atividade, ou eu vou explorar que ele vai tão bem em geografia, vou inscrever ele na Olimpíada Brasileira de Astronomia, vou colocar ele em atividade sobre isso. E aí, se ele não for tão bom assim em história e arte, não tem problema, porque eu estou entendendo a condição dele, né? Ou o outro, puxa vida, ele tem um talento muito bom para música. E tudo bem se ele não for bom em matemática. Não tem problema, né? A gente tem que ter essas questões e começar a pensar na educação de uma forma muito mais dinâmica e objetiva e menos com rótulos, menos com essa questão de classificação, né? A escola em si perde muito tempo com aluno ruim. Fica quieto, presta atenção, olha para frente, né? E aí você perdeu metade da aula ali e você não conseguiu sentir quem são os seus alunos e nem descobrir quais são as reais necessidades deles, né? Então a gente precisa ter esse dinamismo em sala de aula e relacionar não só inteligência e superdotação, né? Mas como eu falei, a teoria que envolve isso tudo para você compreender de onde veio, para onde vai, mas só vai haver mudança mesmo quando estiver na prática fazendo diferença, né? Essas questões todas que eu estou falando para vocês de teóricos, no Google você acha todas as teorias reduzidas ali na internet, né? Então, se você quer pesquisar, você vai aprofundar os teóricos e os conceitos de inteligência e superdotação. Mas se você é um profissional que quer fazer diferença na vida do seu aluno, senta, conversa com ele, né? Acho que essa é a melhor relação que a gente pode fazer. Perfeito, né? O êxito aí no processo de ensino e aprendizagem, né? Ele depende de 3 feitores, que no caso é a informação. É necessário que o professor tenha a informação do que de fato é uma superdotação, né? É necessário também que ele tenha a motivação para poder motivar esse aluno superdotado e não deixar que ele fique, né, desmotivado por ele saber muito, né? Porque aquilo, às vezes, que a professora está passando naquele momento, ele já está muito mais à frente. Então, ele também pode vir a se desmotivar. E a segurança do profissional, do professor, em lidar com esse aluno nesse processo de aprendizagem. Então, esses 3 fatores, eles são fundamentais, né? A informação, a motivação e a segurança. Patrícia, qual é o papel da família na atuação com um superdotado? Tem que ser ativa, né? Sempre. Os pais superdotados sabem, eu sempre digo, ser pai superdotado é uma bênção, mas dá um trabalho. Verdade. Né? E só retomando essa questão ali que você falou do que tem que estar junto ali. Essa semana eu atendi uma aluna, e aí as crianças pequenas, é muito engraçado, né? Porque elas têm cada pérola, né? A criança espontânea, é uma por dia, ela né? ela tem essa facilidade de expressar o que ela pensa sem julgamento, né? E é a fase mais gostosa que tem. Eu vejo a diferença para os meus alunos da universidade, por exemplo, que às vezes você pergunta: e aí, pessoal, tudo bem? Entenderam? Alguma dúvida? Ninguém, né? Porque Deus o livre se eu errar, pergunta, o que dirá a resposta, né? E a criança não, ela é toda espontânea. E aí a gente fazendo revisando ali algumas atividades que ela tinha feito, eu perguntei, eu falei assim: nossa, e essa atividade aqui, vocês fizeram junto com a professora? Daí ela disse assim: ele sim, eu já tinha terminado. Né? Então, veja, na cabeça dela, assim, quem fez a atividade, fez junto com a professora, só queria saber se tinha sido para casa ou com a professora. No entendimento dela, ela já estava nos luz na frente dos coleguinhas, né? Eles que ainda estavam fazendo com ela. Então, a gente precisa ter essa questão da busca aí, ó, que o pessoal lá da Altas Habilidades de São Paulo está colocando, por conhecimento, por informação, e isso é claro que envolve a família, né? Essa pérola ela deu para mim, mas certamente a família deve ter uma coleção dessas que a gente pode sempre estar trocando uma figurinha e rindo a respeito, né? Então, entender qual é a condição dessa criança e aí quais são as buscas, o que a gente pode oportunizar, é uma questão bem importante também que a gente precisa estar sempre atento, né? Essa questão da escola, por exemplo, é uma das que eu mais recebo, né? Uma das perguntas que eu mais recebo. Qual é a melhor escola para o meu filho superdotado? Né? E aí? E aí não tem escola ideal, né? Tem escolas boas de acordo com o perfil de cada estudante. Então, veja, se eu não coloquei uma definição fidedigna nem de superdotação, o que dirá de um indivíduo em si?
né? Então, cada superdotado, ele vai ter muita especificidade que é só dele. Então, se eu digo que o Colégio Militar de Curitiba é o melhor para o superdotado, eu vou estar cometendo um equívoco gigantesco para aquela criança que, às vezes, gosta de um pé no chão, que gosta de cantar, que gosta de ser mais criativa, de ousar na resolução dos problemas, de trazer questões inovadoras. Não que no militar não possa, mas talvez ela se sinta melhor num ambiente em que isso seja oportunidade em mais momentos, né? Por outro lado, uma criança que já tem um perfil mais rigoroso, que gosta de regras, que gosta de que tudo seja acontecido dentro do previsto, que tem aquela questão da organização da rotina, dos horários, do que é certo e errado, punição para que foi, né, para o que foi infringido, aí talvez uma escola que tenha esses valores um pouco mais acirrados seja melhor para ela. E eu já ouvi isso também de alunos meus que foram para o militar, né? E aí de qualquer estado. Nossa, mas eu achei que seria mais rígido. Fulaninho fez uma coisa lá e nem foi punido. Então, a gente tem que ver muito qual é o perfil dessa criança. Teve um outro pequenininho, essa história é fantástica, né? Que é uma escola de educação infantil, sem sala de aula, todo mundo pé no chão, brincando o tempo todo, cachorro, galinha, periquito. E aí a professora pegava alguns alunos e levava para a sala de aula. Ah, vamos lá, vamos fazer tal atividade. Fazia com um grupinho e voltava para o parque. Fazia um grupinho e voltava para o parque. Alguns podem estar me ouvindo e pensando, nossa, que escola legal, né? Meu filho ia adorar essa escola. Mas esse estudante em questão detestava, porque ele tinha medo daquelas crianças correndo o tempo todo, gritando cachorro, gato, galinha, e não tinha uma professora de referência, e se acontecesse alguma coisa, se ele se machucasse, para quem que ele ia recorrer, para onde ele iria, né? E aí o pai começou a frequentar alguns dias a escola com ele, no intuito de incentivar o menino a brincar, a participar daquela atividade toda, e acabou virando o tiozão da galera. Porque daí as crianças iam pedir para ele brincar junto, e o filho ficava ali, né, morrendo de medo de tudo que estava acontecendo. Então, veja, no caso dessa criança, é óbvio que esse ensino não é interessante para ela. Ela quer uma escola tradicional, ela quer sala de aula, ela quer carteira, ela quer mochila, ele quer saber quem é a professora dele, e ele quer voltar para ela no momento que ele precise, né? Ele quer regra, ele quer saber o que vai acontecer, ele quer a hora de entrada, a hora da atividade, a hora do lanche, ele precisa dessa rotina para se sentir seguro e acolhido dentro do espaço. Então, a gente precisa analisar muito bem qual é a condição dessa criança, para depois a gente pensar em escolher qual é a escola que a gente consegue administrar, e é, obviamente, dentro das possibilidades dessa família também, né? Eu posso dizer para vocês que a melhor escola é uma escola que fica a quilômetros de distância. A gente não vai conseguir coordenar isso. Então, tem várias questões que a família precisa, né, levar em consideração, e a gente, enquanto profissional, faço muito esse trabalho de orientação familiar, precisa ter essa questão bem sensível também, né? E a sua palavra, muitas vezes, pode ser decisiva para essa família. Ela pode acatar com muita veemência o que você disser. E aí, a escola que você escolher ou que você indicar para essa criança tem que ser uma escolha muito cuidadosa. Porque, como eu coloquei esses exemplos, né? Às vezes, mesmo achando que está acertando, a família acaba cometendo alguns equívocos. Então, a gente tem que pensar muito nessas questões. Ó, estão perguntando ali para os alunos do ensino médio, né? Como que a gente pode ajudar eles no EE? Vamos chegar já no EE, tá? Tem uma outra aqui que já perdeu, que para mim ficou muito grande. A pergunta dela. Um filho de um amigo já tinha muita facilidade em lidar com a sua rotina numa das escolas consideradas mais exigentes do Rio de Janeiro, né? Ao mudar de cidade e escola, todas as atividades pareceram ficar, né? Ficar, eu acho que é aí que ele colocou, ficar mais fáceis ainda. Como não tirar a motivação desta criança, né? E também como a escola pode trabalhar esse caso. Uhum. Então, já vamos puxar para a pergunta ali da colega, né? A avaliação da criança superdotada, ela dá direito ao atendimento educacional especializado. Mas a gente também não precisa necessariamente só da avaliação para ter esse olhar sensível. Se a gente pegar pesquisas internacionais, por exemplo, a gente tem muitos exemplos dos Estados Unidos que fazem o que nós chamamos de summer, né? Summer run, summer run, summer tree, que vão de acordo com a perspectiva daquela criança. Então, a gente tem aqueles que são voltados para temática artística, tem aqueles que gostam de robótica, informática, os que gostam de engenharia, e aí as crianças passam o período de férias, 2 semanas, né, geralmente no verão, ou mais, dependendo de qual é a possibilidade, dentro da universidade. E aí é lá, elas posam na universidade, fazem as pesquisas, fazem as interações, e aí saem de lá, é claro, muito mais ricas.
Então, seria uma possibilidade bem legal para a gente ter aqui no ensino médio também. Talvez a gente não consiga essa possibilidade de passar uma semana dormindo dentro das universidades e propiciando tudo isso. Mas por que não fazer um workshop? Por que não participar de um projeto de iniciação científica, né? Então, um exemplo bem legal que eu tenho para vocês é da própria Olimpíada Brasileira de Matemática. Né? Os alunos que passam a se destacar nessa Olimpíada, eles começam a ganhar uma bolsa de R$ 100 por mês para participar dos projetos de iniciação científica dentro da faculdade. E aí é muito legal, né? E é o que eu digo para os pais, não é R$ 100, é reconhecimento. É Né? verdade. É É dizer para esse verdade. menino, para essa menina, para esse estudante, tá aqui, parabéns. Educação também dá lucro. Vamos lá, você consegue. Olha que legal, né? Alguém está apostando em você. E é o que a gente precisa, né? Tanto os alunos que fazem enriquecimento dentro do AEE, tanto os alunos de sala de aula precisam disso, precisam de estímulo, E a questão né? até da Olimpíada Brasileira é legal, porque assim, ela traz questões desafiadoras, questões de muitos desafios matemáticos. E aí é importante até que o professor comece já a inserir isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, algumas questões, desafios matemáticos, para esse aluno também você poder alcançar esse aluno também superdotado, né? Porque senão, se o professor se prende somente à parte curricular dos livros e não avança com essa questão da Olimpíada Brasileira, dos desafios, a gente também não consegue alcançar o superdotado. Fica sempre tudo muito ali fácil para ele, né? Uhum. Claro, a questão é oportunizar, né? Então, voltando à questão da família e de como fazer esse atendimento. Às vezes também surgem muito essas dúvidas, né? Ai, falaram que eu estou estimulando demais, né? Será que eu estou estimulando muito? Até onde eu ofereço? Até onde a criança deseja, até onde ela pede, até onde ela se envolve, até onde ela vai, né? Então, quando chega no ensino médio, ele já pode ter experienciado muita coisa e já está na hora de começar a fazer uns acordos um pouquinho mais comprometedores. Então, não dá mais para ficar quando era pequenininho, e aí, né, colocando uma das características do superdotado também, essa questão de começa uma atividade, aprendeu, não gosta mais, já para. Começa a outra, aprendeu, já gosta, né? E aí fica nessa rotatividade muito grande. É fazer os combinados. Sempre entender que você vai estabelecer ali 3 meses, 6 meses para fazer aquela atividade. E depois desse tempo, tudo bem, trocar, não tem problema. Mas a gente precisa deixar isso bem estabelecido para que depois não chegue ali, como alguns casos para adultos que eu conheço, que iniciaram 4 faculdades e não terminaram nenhuma. Né? Então, a gente precisa ter essas questões bem estabelecidas. E tem que oferecer, né? Tem que oportunizar. A gente nunca vai saber se alguém é bom em violino se ele nunca tiver oportunidade de tocar, de conhecer o que é um acorde, de sentar-se, né? De ter ali aquela opção. Claro que, naturalmente, algumas pessoas já vão fazer as escolhas mais artísticas, outras mais acadêmicas, sempre voltada para o seu centro de interesse. Agora, dentro desse centro e desse centro de interesse, a gente consegue ter um leque bem amplo de oportunidades e consegue fazer com que esse desenvolvimento, seja na escola, ou seja no AEE, seja muito mais apurado, né? Tanto que a grande questão do AE, quando me perguntam assim, mas o que eu trabalho com superdotado no AE? Meu amor, pergunta para ele, né? É ele que vai te dizer o que ele quer fazer, o que ele quer pesquisar, o que está latente naquele momento. Tem alguns temas, é claro, que a gente sabe que permeiam ali as fases do superdotado, né? Dinossauro ali nas primeiras séries, ali no ensino fundamental 1, depois passa a astronomia no fundamental 2, joga RPG no ensino médio. Tem algumas coisas que a gente já sabe que eles gostam mais. Mas todo ano, toda vez que você vai fazer um atendimento com superdotado, independente da idade, seja médio, fundamental, infantil, né? E aí não vou nem entrar na discussão de se faz enriquecimento ou não por infantil, né? É sempre nessa visão. Conversa com a criança, pergunta, né? Saiba o que ela quer pesquisar naquele momento. Você pode chegar com o projeto mais maravilhoso, com a parceria mais bacana da sua cidade. Se os seus alunos não estiverem afim, não vai dar certo. Perfeito, Patrícia. E no caso dessa outra pergunta, que ele pergunta que a criança mudou de estado, né, de cidade, e parecem ter ficado mais assim, como a escola não, como não tirar a motivação desta criança que trocou de escola, de estado, e também como a escola pode trabalhar, no caso, esse caso da superdotação.
Mais uma vez, estímulo, né? O que a gente começou falando. Independente de ter uma avaliação ou não, é a escola que tem que ter a sensibilidade para saber que aquele conteúdo está muito frágil para o estudante. Quem sabe pensar em uma aceleração de série, né? Quem sabe só o enriquecimento não seja o suficiente. Então, cada caso é um caso. Não posso dizer o que a gente vai fazer com o seu filho, porque não conheço o histórico dele, nem as questões ali que permeiam os interesses, né? Mas, de forma geral, a gente tem essas possibilidades, tá, família? Fazer ali, conversar com a escola, ver a possibilidade de uma aceleração, se for recomendada e se houver consenso entre a família, a escola e outros atendimentos que o estudante faça. Mas, via de regra, é o enriquecimento mesmo. E, mais uma vez, enriquecer não é dar mais do mesmo, né? Não é porque a criança é superdotada que os outros fizeram 5 e esse vai fazer 10 exercícios. Não, ele já fez os 5, ele já mostrou que ele sabe o conteúdo. Então, agora ele vai fazer uma pesquisa, né? Agora ele vai ler um artigo, agora ele vai fazer um experimento, agora ele vai fazer uma palestra rapidinho explicando para os amigos, mas tudo muito acordado, né? Essa coisa assim, de terminou a tarefa, vai lá e ajuda o coleguinha, isso não é obrigação do superdotado. Isso é trabalho infantil e isso é ilegal. Enriquecimento é trazer para o seu aluno coisas que ele se interesse, que motive, que faça com que ele entenda mais ou queira aprofundar aquele conhecimento. Vai acontecer em todas as disciplinas? Não, né? Pode ser que não. Pode ser que ele seja muito bom em arte, que não goste de matemática. Ou o contrário, que ele goste muito de matemática, mas não vai bem em história. E aí? E aí nem sempre precisa enriquecer. E essa questão tem que ser muito perguntada. Eu tenho alguns alunos superdotados que eu atendo, que quando a gente vai fazer o assessoramento escolar, dizem assim, não, professora, não precisa. Eu não quero nada da escola demais, eu não quero ser tratado diferente do colega. E tá tudo bem. E beleza, e não tem problema nenhum, né? Às vezes a intenção dele é outra, é ser cantor, é ser cartunista. Então vamos canalizar essa energia naquilo que te faz bem, né? E a escola só vai. Então é por isso que eu tô dizendo, cada caso é muito delicado e a gente teria que entender bem a condição desse estudante para saber se ele realmente tem essa necessidade acadêmica, se é aí que a escola tem que pegar, né? E aí, como eu falei, se uma aceleração de série é o mais recomendável, se é a questão de enriquecimento curricular, ou se é a família quem tem que começar a oportunizar coisas fora da escola, né? Se já for um aluno mais velho, se já é um aluno que já está pensando na questão universitária. Então, é sempre conversando que a gente vai se entender. E com o superdotado não é diferente. Perfeito. O superdotado, ele se desenvolve, né, em seu próprio ritmo, né? Ele vai aproveitando ao máximo aí as suas potencialidades e competências, sem ser julgado aí a um conteúdo curricular que ele já domina. Então, assim, existe algum objetivo específico que a escola tem que alcançar com esse superdotado? Específico, não. Tem os resultados de aprendizagem geral, né? E aí, voltando mais uma vez à nossa fala, a escola está sempre se baseando pelo raso, né? Então, ela sempre vai saber se os alunos atingiram o mínimo. Aqueles que atingiram o máximo, beleza, ótimo, né? Mas parece não ser um fator importante, nem um fator preocupante. Não parece que os professores fiquem, né, na sala de reuniões discutindo esses assuntos, né? E eu sei que não, porque eu também estou lá dentro da sala, em todos os conselhos, e eu sei que não é assim que acontece. O que é uma pena, né? Então, mais uma vez, a questão da sensibilidade. Se a gente pudesse falar assim, puxa vida, ó aqui, ó, esse aqui já atingiram o resultado de aprendizagem, tá legal, joia. Mas esse aqui se interessou, né? Esse aqui quis mais, esse aqui fez aquela pergunta para mim em sala que eu achei bem interessante para a idade dele. Poxa, que bacana! E aí, como você falou, ó, vamos procurar uma Olimpíada Nacional, vamos procurar um projeto, né? Vamos fazer parceria no município, né? Vamos arranjar outras pessoas que saibam lidar com aquele potencial. Porque às vezes a gente não sabe, né? E aí a gente tem que ter muita sensibilidade em fazer essas parcerias. Quando eu tenho, por exemplo, chega para mim um estudante e a família diz que ele tem um talento musical. Eu posso achar lindo o jeito que ele toca, mas quem vai me dizer se há um talento especial ali é quem é especialista na área, e não eu. É ele que vai dizer se está acima da média esperada para a idade ou se não, ou se está muito legal como está, né? Então a gente tem que ter essas questões e pensar nesses objetivos. Objetivo específico de quê? Para quem? Você perguntou para a criança se ela quer mais ou não? Porque uma questão também que a gente sempre tem das famílias
quando eles percebem ou quando recebem a avaliação, o dia da devolutiva da avaliação é uma loucura, né? Porque são muitas questões, são muitas dúvidas e a gente fala muito, passa muita orientação daquela criança e os pais saem com a cabeça cheia de expectativas, né? E uma delas, que é muito recorrente, é essa, né, de ter um melhor aproveitamento daquele potencial. Então, eu quero que ele faça isso, eu vou matricular ele nisso, porque ele vai fazer isso, porque, imagina, ele tem potencial acima dos outros, né? Eu já ouvi de pais assim, nossa, que bom seria se eu tivesse essa inteligência, né? Então, a gente tem que ter calma também. Às vezes a criança só quer ser criança. E ok também, né? Não tem problema. A gente tem que parar de ficar querendo o tempo todo sugar esse potencial desse aluno, desse estudante, porque a gente considera que ele tem uma inteligência maior e que por isso ele precisa devolver alguma coisa para a sociedade, ou que ele precisa ser mais que os outros, ou ter uma demanda maior, porque ele foi agraciado com essa condição, né? Então a gente tem que entender que essa condição muitas vezes é genética, ainda que não tenhamos pesquisas que realmente configurem, que comprovem que a superdotação é uma questão genética, de forma bastante ilustrativa, a gente percebe, né, na entrevista inicial com os pais, as evolutivas, que tem alguns traços que também nos sugerem superdotação. Então, a gente tem que pensar na condição dessa família e entender que é uma família que tem um estudante superdotado e aquela condição dele vai exigir alguns tratamentos específicos, mas não necessariamente ele precisa corresponder a todas as expectativas, né? Até fiz um post essa semana em relação a isso. Ele tem que corresponder ao que ele quer e não a expectativa dos outros. Isso é muito frustrante, isso dói muito. E, infelizmente, tem autores que colocam isso. Está na mão dos superdotados, a descoberta de novos conhecimentos científicos, sabe? Então, assim, não, calma. Ele vai ser se ele quiser. Se ele não quiser, se quiser morar numa casinha lá no meio da Amazônia, tá legal também. E vai ser super bacana se ele conseguir sobreviver e tiver uma inteligência espacial acima da média, né? Então, vamos parar de cobrança. Acho que assim, tem muito dessas questões que envolvem as famílias e que colocam essa questão, né, de quais objetivos ele tem que cumprir. Não, né? Não tem que ser uma regra. Deixa a criança viver. Ela vai mostrando pra gente o que ela quer e quais são os objetivos que ela mesma vai alcançar. Perfeito. Até a Ser Altas Habilidades aí de São Paulo colocou, né, que esta semana, no intervalo de 5 minutos entre as aulas dela, um aluno com indicadores de altas habilidades e superdotação pegou o violão, fez uma música sobre a importância do intervalo ao som de um rock. E todos dançaram, né? E ela disse que este aluno, ele é acadêmico. Muito legal, né? Muito bacana. E é interessante isso que a gente já discutiu essa questão também em outra live, né? Quem disse que o acadêmico não pode ser criativo, né? E quem disse que o criativo também não pode se dar bem em algumas matérias. Verdade. Então, é isso. Dá liberdade, deixa, né? Teve um dia que nós fizemos uma atividade que foi muito bacana na minha sala de atendimentos e que, inclusive, está na minha tese de doutorado. A gente ia fazer uma apresentação de fim de ano e aí a gente pensou em um rap sobre as condições do superdotado. Primeiro ia ser uma poesia. E aí eu coloquei, a gente pegou um papel, né, um A3, escreveu altas habilidades e cada um falando uma palavra. Uma delas foi essa questão do autismo, né, de como as pessoas fazem confusão, depois teve essa questão da cobrança, enfim. Em um atendimento de, acho que no máximo 50 minutos ali, porque já estava no fim do dia, eles fizeram um rap maravilhoso, que foi cantado no dia da oportunização dos pais, que está lá junto da minha tese. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para vocês. Então é isso, às vezes só falta essa oportunidade, né? E se alguém talvez tivesse cobrado dele fazer uma música com essa temática, talvez ele não conseguisse. Mas como ele estava ali à vontade, com o violão na mão, todo mundo junto, cantando, fechou, né? Foi bem bacana ter essa experiência. E sem cobrança, né? Deixa ser naturalmente. É verdade, é isso aí. E assim, ô Patrícia, fala um pouquinho, porque as pessoas confundem muito, né? A superdotação com as altas habilidades. Fala um pouquinho sobre essa relação aí entre elas. É a mesma, né? Deixa eu só... Aqui, ó, o pessoal da Amazônia gostou, hein? Tá querendo você lá na Amazônia, Patrícia. Olha aí, vai fazer um tour lá para resolver essa questão. Vai sim. Vamos fazer uma pesquisa juntos aí, vai ser bem legal. Novos conhecimentos e vivências incríveis.
Fala um Olha, pouquinho aí a dessas altas depender do habilidades. frio, a depender do frio que faz aqui em Curitiba, hoje, por exemplo, tá 17 graus. Eu adoraria passar um tempo aí com Oh, vocês. meu Deus! Né? Muito verde. Fala um Mas pouquinho vamos pra falar gente dessa então. relação, né? Altas habilidades e superdotação. Fala um pouquinho aí para. Então vamos lá. É a mesma coisa, tá, gente? Então, É, assim, a gente precisa desmistificar algumas questões, porque a questão é assim, a gente já teve vários termos, então, quando a professora Helena de Poff veio para o Brasil, né, no início do século ali 19, começou a colocar as questões de quem era esse aluno que tinha uma habilidade acima da média, né? A gente já falou de talentoso, de dotado, bem dotado, superdotado, e isso foi recorrendo ao longo, né, de toda aquela especulação. Depois de 70, a gente começou a ter leis mais firmes a respeito disso, e aí a gente teve o termo superdotado. E aí, em 96, altas habilidades barra superdotação. Quando chegou em 2015, observou-se que não era interessante ter, para um termo legal, um símbolo gráfico, que é a barra. E aí ficou altas habilidades ou superdotação, mas no sentido de que o termo é o mesmo, e não que se pode ser uma coisa ou outra. Então, quando a gente fala em altas habilidades ou superdotação, a gente está falando da mesma concepção. Então, se você falar, o fulano é superdotado, o fulano tem altas habilidades, é a mesma coisa, tá? Obviamente, eu tenho que fazer uma ressalva e dizer que as duas coisas estão incorretas, né? Por quê? Porque o termo superdotado, ele vem do inglês, é onde a gente tem a maioria das pesquisas e pesquisadores renomados vivos ainda, né? Então, a gente usa o termo gifted, que é uma questão parecida com o superdotado, né? Mas não é exatamente essa a definição. E aí, por isso que no Brasil ficou, será que é superdotado? Será que é alta habilidade? Como é que a gente coloca isso de high, de alto, de acima da média? E aí ficou altas habilidades ou superdotação, né? Eu até achei muito engraçado que quando eu fiz a minha tese, aí eu coloquei, né, que o Rinzu e alguma coisa assim e tal, não utilizava o termo altas habilidades ou superdotação e tal. Claro que não, né? Porque ele usa o termo em inglês, gifted. Então a gente tem que pensar muito nessas questões de tradução que às vezes não ficam claras. E aí a gente tem essas dúvidas em relação ao termo. E aí, só para a gente reforçar, e aí falar um pouquinho dessa lei que surgiu agora na quarta-feira, né? A Lei 10.502 de 2020, que coloca como nova nomenclatura Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. A meu ver, bastante ousado, né? Porque a gente não consegue dar conta nem de sala de aula, como é que vai dar conta da educação ao longo da vida do sujeito? Mas aí é só uma particularidade minha, né? Ok. Em termos legal, só para a gente, né, contextualizar, está lá também o termo como altas habilidades ou superdotação. Então, a gente continua legalmente usando esse termo, tá? Então, mais uma vez, altas habilidades ou superdotação é a mesma condição, é a mesma pessoa. É só uma questão de definição legal. Mas no Brasil, é assim que a gente trabalha. Perfeito, Patrícia. Patrícia, é possível identificar um superdotado nos primeiros anos de vida? A gente tem algumas questões em relação à aplicação de teste, né? Então, vamos falar mais uma vez de tradução de Brasil, de Estados Unidos, do que vem, do que a gente copia, do que dá certo e que não dá, né? Então, aqui a gente tem um teste que é o mais conhecido e mais usado pelos psicólogos, que é o teste VISC, que aqui no Brasil ainda está na quarta edição, né? Que é reconhecida, que é traduzida dentro dos parâmetros que se entende que vai dar certo aqui. Só que nós temos esse teste que ele é para crianças de 6 anos completos até 17 anos e 11 meses. E ele é o mais usado, justamente porque ele abrange bem essa parte escolar, que é onde as famílias procuram realmente para avaliar. A gente está tendo uma demanda bem bacana, bem interessante de pessoas adultas superdotadas que estão buscando live, se autoconhecer, mas ainda é uma demanda pequena, né? Então, é quando a criança é inserida na escola que essas questões começam a acontecer. E não só na questão da alta habilidade. Às vezes, de uma dificuldade de aprendizagem também, porque eu vi que ele tem a questão do quociente de inteligência, o tal do número do QI. Então, por isso que ele é o mais usado. E aí, nós temos outros testes que podem ser usados. Então, a gente tem o Columbia, que é para crianças acima de 5 anos, né? Tem testes que podem ser o Som R, que é a partir de 2 anos e meio. Só que cada um desses testes, ele é muito caro.
E às vezes o psicólogo não tem demanda financeira para comprar todos esses testes, e aí, como eu disse, ele acaba comprando aquele que é o mais popular, o mais conhecido, e vai abranger um número maior de clientes, né, por uma faixa etária maior. Então, sim, hoje nós podemos, no Brasil, avaliar crianças a partir de 2 anos e meio. Todavia, a maioria desses testes, eles vão se valer muito mais como qualitativos, né? Você vai avaliar muito mais a qualidade da avaliação daquela criança do que necessariamente você vai avaliar o resultado do teste. Então, são essas questões que a gente tem que ver. E, como eu disse, como é um material caro, às vezes não são todas as cidades que têm esse teste. Então, eu atendi, por exemplo, uma família de Maceió, que ela disse que tinha procurado por vários consultórios psicológicos e que não tinha achado uma psicóloga que fizesse a avaliação da criança dela, na época com 3 anos, né? E aí, imagina, você vai esperar mais 3 anos para descobrir que aquela criança é superdotada ou não. Então, são essas condições que às vezes dificultam o processo de avaliação. Mas, via de regra, sim, a partir de 2 anos e meio, a gente já tem testes oficiais que podem fazer a avaliação da criança superdotada. No Brasil, o que é o fidedigno é o SOM-R. Mas, como eu disse, a gente pode utilizar vários outros, o IAR, por exemplo, que é um teste psicopedagógico, pode fazer questão dos inventários, tem vários outros testes que a gente pode fazer com a criança nessa idade. E aí, para os maiorzinhos, é o VISC, né? Esse é sempre para os maiores de 6 anos. Vai da questão de como a família encontra esse acesso na sua cidade, né? E da necessidade de avaliar tão cedinho também. Então, apesar de ser possível, é a família que vai ver o que para ela também é possível naquele momento. Perfeito, Patrícia. E antes da gente finalizar, né, eu queria só fazer uns agradecimentos. O agradecimento aqui aos nossos parceiros da SEDUC, o curso Estude e Aprove, que é um curso de aulas de reforço escolar aqui na Vila da Penha. Queria também agradecer a parceria do curso de idiomas IES Vista Alegre, unidade de Vista Alegre. Todos os seguidores da SEDUC têm um desconto especial no curso IES Unidade Vista Alegre. Queria também agradecer a parceria da empresa Doce de Festa, tá? A Doce de Festa, ela também é parceira da SEDUC. E todos os seguidores SEDUC têm 5% de desconto em qualquer compra lá do Doce de Festa. Então, quem está aí preparando suas festas de aniversário, né? Aquele cupcake, aquele bolo, aqueles docinhos que só engordam, né? Ó, pode entrar lá na página da Doce de Festa, que tem 5% seguidor da SEDUC, tá bom? E aí, Patrícia, queria muito, assim, antes de finalizar aqui com a última pergunta para você, agradecer, né, você ter aceito o nosso convite, né? Agradecer aí a sua parceria em trazer conhecimentos, né, aos educadores, que a nossa página, a grande maioria é educador, né? Poder dar essa troca de conhecimento um pouquinho mais aí sobre essa superdotação, que já é o segundo tema de superdotação que a SEDUC traz, né? O primeiro foi abordado pela doutora e pós-doutora Deise Serra, né? E agora a gente está tendo aí o prazer de receber você. Queria também agradecer aí, ó, o Leandro aí, que é o nosso sócio, né? Falando aí da parceria da editora UOC, né? A editora UOC tem livros sobre psicopedagogia, educação, pedagogia, e ela dá também desconto para seguidor da SEDUC. Então, quem quiser comprar um livro com 30% de desconto, acessa lá o nosso site, que tem um cupom na editora UOC que você pode fazer sua compra por 30% de desconto. Tem uma pessoa que colocou aqui que a escolha de um bom profissional é fundamental. Infelizmente, o meu filho fez pelo convênio e não laudaram ele com altas habilidades. Porém, após a reavaliação do teste por uma profissional qualificada, ela disse que ele tem altas habilidades, sim. Então, é um depoimento aqui da Nair, tá? Que ela está falando sobre essa questão aí do teste que você mencionou, Patrícia. Então, muito obrigada aí por você participar. E aí, eu quero que você agora finalize, né, deixando um último recado aí. Qual o recado que você deixa
para as famílias que têm um superdotado, né? E para os professores que também têm um superdotado em suas salas de aula. Deixa aí um recado e uma dica aí para eles. Ouçam. Falem menos e ouçam mais. Pergunte, inquira e esteja disposto a ouvir. Né? Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de saber a condição do outro e de perceber o que ele está querendo naquele momento. Né? Eu vejo pais que saem, às vezes, do consultório com aquele laudo, com aquela avaliação e fazendo planos já, porque não, essa escola não está boa, então o ano que vem vai fazer na outra, porque a outra tem alemão, porque daí a gente vai fazer isso, porque depois a gente vai fazer aquilo, porque daí no quinto ano ele vai para tal coisa, aí depois no ensino médio vai fazer intercâmbio. Relaxa bem, calma, né? Leva essa avaliação para casa, respira, deglute bem ela, depois de uma semana você vai na escola. Aí você pergunta, né? E aí, dona diretora, dona professora, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode conversar? O que a gente pode... Né? Tem alguma oportunidade? Vocês trabalham com inclusão? Como que é essa questão? E aí, dependendo do que a escola te falar, você pensa, conversando com o seu filho, se ele vai querer mudar de escola ou não, quais são essas questões que estão abrangendo, né? Então, é preciso ter essa sensibilidade. Às vezes, tem questões emocionais que são muito mais latentes e precisam ser melhor resolvidas que a questão acadêmica, né? Ele está acima da média, ele aprende rápido. Então, a academia, para ele, não é o que ele precisa estar mais enfatizando naquele momento. Às vezes, é a questão da amizade, da afetividade, do respeito dentro de casa, que vai realmente fazer a diferença para o seu filho. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Obrigada por estarem conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar um recadinho, me sigam nas redes sociais. O Instagram é @pati com THY. Assessoramento para pais, professores. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada, querida, pelo convite. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar aqui. Que tem alguns psicopedagogos, algumas famílias aqui também, querendo saber... como é feita, para você dar um exemplo mais ou menos de como é feita a intervenção no consultório com um superdotado? Depende de qual é a necessidade. Mais uma vez, qual que é o problema? O que está acontecendo? Qual é a demanda? Às vezes é psicológica, às vezes é afetiva, às vezes é acadêmica, né? Às vezes é coordenação, às vezes é estimulação, às vezes é terapia. Então, gente, não tem como dizer assim, o que faz lá no consultório? Quem que é essa criança? De onde ela veio? Quantos anos ela tem? O que ela já fez? Então, vamos lá, desmistificar. Sempre. Cada caso vai ser um caso. Não adianta numa live rápida como essa a gente querer passar a receita de bolo. Não tem como. Primeira coisa, ouve essa criança. Se precisar de ajuda, a gente está aqui à disposição para ajudar, faço triagens online gratuitas sem nenhum problema. Mas não é recomendável a gente passar esse tipo de instrução assim no escuro. Porque às vezes é uma demanda que eu acho que vai ser muito bacana, porque como eu disse para vocês, já tem vários exemplos, né, da minha trajetória. Mas o seu filho, o seu aluno é único. E a gente precisa saber o que ele precisa nesse momento. E não a gente pode ficar errando, né, nessa tentativa. Mais uma vez, ouçam, pergunta para ele. O que ele está precisando nesse momento. E se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Perfeito, Patrícia. Então, muito obrigada aí mais uma vez. Muita gratidão por essa live, né? Foi incrível. Você é muito experiente nesse assunto, né? Tem um domínio muito grande. A gente da Seduc, né? Nós agradecemos muito aí você por essa parceria, nos ter concedido esse momento de aprendizado, né? Já que é algo específico que você hoje trata com muito carinho e cuidado. Então, muito obrigado aí por sua disponibilidade. A gente vai fazer aí outros contatos, vamos continuar juntas, né? Nos trocando aí as ideias e os conhecimentos. Ótima noite para todos que ficaram aqui conosco, né, nesse momento. Obrigado aqui por mais uma vez. E siga a Seduc aí nas redes sociais, que tem sempre novidades relacionadas à educação, né? O próximo tema da nossa live também será incrível, tá bom? Então, vem aí uma live de a importância do brincar, né, na infância. E também vem uma live aí sobre a mentoria de pais e filhos, né? Como lidar com isso.
então com um Master Coach. Então, não percam a oportunidade aí de nos seguir na rede social, que tem sempre novidades aqui em nossa página da Seduc. Tá bom? Muito obrigado, Paty, mais uma vez. E um abraço a todos que estão aqui conosco mais uma vez também. Tá bom? Um beijo para você, Paty. Obrigada. Tchau, Até tchau. lá.